E aí, galera, beleza? Vamos iniciar mais uma aulinha agora, né? Na aula passada a gente concluiu essa aula aqui com alguma revisão, uma visãozinha sobre as características dos algoritmos, mas na aula de hoje a gente vai falar do algoritmo de Euclides, né, que calcula o MDC entre dois números. Lembrando a vocês, o que é o MDC? O MDC é o máximo divisor comum entre dois números. Por exemplo, se eu tenho o valor 15 e 5, qual é o máximo divisor comum entre dois números? Se eu tenho o valor 12 e 3, qual é o máximo divisor comum entre esses dois números? Se eu tenho o valor 10 e 2, qual é o máximo divisor comum entre esses dois números, né? Então, por exemplo, 12 e 3, tá? Qual o número que eu consigo dividir 12 e o resto dá 0? E qual o número que eu consigo dividir 3 e o resto também dá 0? Né? No caso, eu quero um maior. Então, eu tenho vários... Por exemplo, eu posso dividir 15 por 1 e o resto dá 0. Eu posso dividir 5 por 1 e o resto dá 0. Beleza. E 2? 2 já não dá. E 3? 3 dá. E 4? Já não dá. Acima de 3 já vai não dar mais, né? Então, o valor seria 3, né? No caso de tanto 12 dividido por 3, no caso. Ou 15 também daria 3, é o máximo divisor comum. Beleza. Como é que eu faria um algoritmo para que eu entre com dois números e o máximo divisor comum fosse apresentado pelo programa, tá? Pelo algoritmo. Então existe um algoritmo, que é o algoritmo de Euclides, que calcula isso aí, tá? Então vamos lá observar como é que ele funciona. Primeiramente a gente vai ler, né, os valores x e y, e ele vai fazer o seguinte: ele vai dizer, enquanto y for diferente de zero, observe que aqui eu já estou apresentando para você a solução, mas claro que eu sugiro inclusive a vocês que tentem, dê um pause no vídeo, tentem implementar da sua maneira e verificar se aquilo funciona, se isso aí funcionaria. Não precisa ir para o programa, vai na folha de papel e tenta fazer uma lógica e depois faz testes, né, com valores, coloca os valores das variáveis que vai sendo obtida ao lado, tipo uma tabelinha, como a gente fez no exemplo anterior, e vai verificando se o resultado bate com o que realmente é, né, se o seu algoritmo está correto. Tranquilo? Então ele faz o seguinte: enquanto y for diferente de zero, quem é y? É o segundo número, né, que colocou. Enquanto esse valor for diferente de zero, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que r, né, a variável aqui, resto, vai receber o resto da divisão de x por y. Né? Esse operador aí, percentagem, muitas vezes é utilizado como um operador para calcular o resto de uma divisão. Tá? Eu utilizei ele aqui no meu exemplo. Mas eu poderia botar o nome resto aí, ou calcular o resto da divisão de x por y. Isso é descritivo. Tá? Então R vai receber esse resto aí. Então o que é o resto da divisão? Por exemplo, se eu estou dividindo 10 dividido por 6, dá 1, o resto é 4. Né? Então ele vai calcular o resto. Então eu vou pegar o resto dessa divisão, vou dizer que x vai passar a ser o valor de y, ou seja, uma regra que eu posso colocar aqui é que x seja maior do que y, tá? Quando o valor de x e o valor de y informado, eu posso colocar que x é maior do que y, ou seja, eu não colocar 5 e 10, mas 10 e 5, né? Os valores de x e de y quando eu solicitar esses valores. E aí eu posso fazer essa verificação lá no código. Tá? Esse aqui foi abstraído nesse exemplo. Então x recebe o valor de y, ou seja, x vai receber o valor que seria no caso o menor número, né? E y vai receber o resto da divisão. Você considera que o resto da divisão, você concorda que o resto da divisão vai ser um valor necessariamente menor do que o menor valor da divisão, do que o divisor. Por exemplo, vamos pensar aqui, como o exemplo que eu dei, 10 dividido por 6, o resto é 4. E o valor, no caso do divisor, seria 6. 6 é menor do que 4, mas claro, o resto vai ser sempre, porque quando eu faço a divisão, eu olho quantos 6 cabe dentro do número 10. Eu vou ao máximo de quantidade de 6, é isso que a divisão faz, né? Eu quero saber o máximo de número 6, o máximo da quantidade 6 cabe dentro do 10. O máximo é 1. Porque se eu botar mais 6 vai dar 12 e vai passar de forma inteira, né? E sobra 4.
Então esse 4 é o resto. Qualquer valor que você dividir. Se você dividir 10 dividido por 9, cabe 1. Sobra 1 o resto. 10 dividido por 4, cabe 2 4 e sobra 2 o resto. Então assim, o resto vai ser sempre menor do que o divisor, né? Então, observa que x, que é o valor maior, o numerador, ele está recebendo sempre o valor de y, que no caso, ele era o número maior, está recebendo o número do menor. Né? Se eu fosse dividir 10 por 6, quando eu disser vocês, o resto vai dar 4 e x vai passar a ser 6. Né? E y vai passar a ser r. Observa, y que era antes, digamos assim, eu não vou chamar o divisor, que antes era o menor valor, ele agora vai ser o resto. E eu disse a vocês que o resto sempre vai ser menor do que o divisor, que inicialmente é o menor valor. Então observa que x está diminuindo. Né? Uma hora ele era o x inicial. Na segunda, na primeira passagem, digamos assim, pelo enquanto, ele vai receber o valor de y, que obrigatoriamente é menor do que x. Então o valor de x já diminui, porque ele recebe o valor de y. E y vai receber o de r, que é o resto da divisão de x por y, o que obrigatoriamente vai ser menor do que y. Né? Porque o resto sempre vai ser menor do que, no caso aqui, y está sendo nessa divisão, o divisor. Na hora que eu calculo o valor de r, eu estou, na verdade, calculando o resto de x por y. E o resultado desse resto sempre vai ser menor do que y, que é o divisor. Então, o y vai diminuir de valor. E x também. Observa que isso vai acontecer, né? E aí, fim de enquanto e volta. Então, a tendência é que o y, uma hora, chegue a ser zero. E observe que o x ele nunca vai ser menor do que y, porque se x recebe o valor de y, que era menor, e y já passa a receber o valor do resto, que era menor do que o de y, obrigatoriamente, que eu acabei de explicar, então quer dizer que o novo valor de x vai ser maior, com certeza, do que o novo valor de y. Né, que no caso recebeu o resto da divisão de x por y. Nesse caso, quando for rodar o enquanto pela segunda vez, observa que cada vez mais os valores de x e de y estão caindo, vão tender a zero em algum momento. Mas ele está dizendo, enquanto for diferente de zero. Quando for igual a zero y, tchau. Né? E eu pergunto a vocês, quem será que chega em zero primeiro? Ou quem tende a chegar em zero primeiro, o valor de x ou de y? Claro que é o de y. X está sendo sempre maior do que y em qualquer execução. Desde a inicial, é uma regra, x é maior do que y. Beleza. X vai receber depois o valor de y. Bem, se x era maior do que y e agora vai receber o valor de y, ele está diminuindo de valor. E y vai receber o valor do resto dessa divisão. E eu acabei de mostrar para vocês que sempre o divisor, que no caso aqui da divisão está sendo y, vai ser maior do que o valor do resto. Então, y também vai diminuir seu valor. Na próxima execução, eu vou dividir y, né? Eu vou dividir x por y. Só que x é o valor anterior de y e y é o valor do resto da divisão anterior, que é menor também. Então, x vai continuar sendo maior do que y. Tá? E aí, quando eu faço a divisão desse novo x, que é menor do que o primeiro x, por esse novo y, que no caso é o resto da divisão anterior, e que com certeza é menor do que o valor de x, o qual agora é o antigo valor de y, eu vou ter um novo resto que é menor ainda. Né? E aí eu vou dizer que x recebe o valor de y, ou seja, o resto da primeira divisão, e y recebe o novo resto, que já é menor ainda. E assim vai, né? Até isso ser igual a zero. Então, para que você entenda isso melhor, vamos usar um exemplo. Vamos dividir aqui 16 por 5. Desculpa, dividir não. Vamos calcular aqui o menor divisor, o máximo divisor comum. Eu vou colocar 16 e 5 não, porque vai complicar, né? Vamos colocar aqui
Se eu botar 16 e 8, você já sabe que o máximo divisor comum vai ser 8. Mas o que é que vai acontecer? Vamos lá. 16 e 8. Ele vai ler 16 no x e 8 no y. Aí ele vai dizer, enquanto y for diferente de 0. Y é diferente de 0? Sim, senhor. Y é 8. Então, qual é o resto da divisão de 16 por 8? Essa vai ser bem rapidinho, né? O resto é quanto? 16 dividido por 8, o resto é 0. Então, x já recebe quanto? X já recebe y, que no caso é 8. Observa que x diminuiu. E y já recebe quanto? 0. Concorda? Que é o valor do resto. Quando ele subir, ele já vai ser quanto y? 0. Então é diferente de 0? Não, então não entra. Ou seja, você já tem o máximo divisor comum aí. Ficou aonde o máximo divisor comum? Roda de novo. 16 por 8, R dá igual a 0, e x recebe 8, que é o valor de y. E y recebe 0, que é o resto. Sobe, y é igual a 0, diferente de 0 não, então não entra mais. O máximo divisor comum você já sabe que é 8. 8 está onde? Está em x. Né? Então é só exibir o valor de x. Vamos fazer outro exemplo? Divida aí 16, o máximo divisor comum entre... 16 não é bom porque você eu poderia fazer 16 dividido por 4, né? Seria mais fácil. Mas vamos fazer um número diferente. Vamos verificar o máximo divisor comum entre 15 e o valor 10. 15 e 10, tranquilo? Então 15 e 10. 10 é o valor de y, 10 é diferente de 0, é. O resto da divisão de 15 por 10 vai ser 5. Né? 15 dividido por 10 dá 1, sobra 5. X recebe y. Quanto é y? 10. E y recebe R, que é o resto da primeira divisão, 5. Então acabou com uma história. X valendo o valor de y, que é 10, e y valendo o valor do resto, que é 5. Né? Sobe. 5 é diferente de 0, executa. Então vamos dividir agora x por y. Quem é o novo valor de x? É o valor de y inicial, no caso 10. Qual o resto da divisão de 10 pelo novo y, que agora é o resto da divisão anterior? O resto era 5. Qual é o valor do resto da divisão de 10 por 5? É o resto, tá, gente? Não é 10 dividido por 5. O resto da divisão é 0. 10 dividido por 5 é 2, não sobra nada. Então o resto é 0. Então, x vai receber quanto? X vai receber o valor de y. Né? Qual é o novo valor de y? 5. Então, x recebe 5. E y recebe o valor do resto, 0. Observe que quando o resto lá em cima dá 0, vai acabar, né? Porque y lá embaixo vai receber o valor de 0. E quando subir, y vai ser diferente, y vai ser igual a 0 e não vai executar mais. Tá? Então, x recebeu os 5, né? Que foi o valor de y. O último valor de y. Quando foi dividido, né? Que a gente lembra que a gente dividiu 10 dividido por 5 lá no resto, deu 0. Então, x recebe y, que no caso y é 5, x vai ser 5. E y recebe r, que no caso é 0. E quando subir, não vai ser executado mais. E aí, quando eu for mostrar o valor de x, vai ser mostrado que o MDC de 15 e 10 é 5. Né? Que é o valor que estava lá em x. Você pode fazer qualquer MDC aí. Vamos, por exemplo, eu quero saber o máximo divisor comum entre o valor, sei lá, 10 e 6. 10 e 6. Que é o máximo divisor comum. Bem, 10 e 6, vamos lá. Eu vou lá, 6 é diferente de 0, porque de 6 é o valor de y. Qual o resto da divisão de 10 com 6? O resto é 4. Né? R vai ser igual a 4. O valor é 1, mas o resto é 4. Então, x recebe y. No caso, x recebe 6. E y recebe 4. Beleza. Sobe. Y é diferente de 0, Então, lembra. R agora de x, que é 6, por y, que é 4. 6 dividido por 4 dá 1. E resto, 2. Então, R agora é 2. E x vai receber o valor de y. Tá? E y vai receber 2, o valor de R. Beleza? Então lembra, y é 2. E x é quanto? X recebeu o valor de y, que foi 10 por 6,
4, né? 4. Então x é 4. 4, R agora, 4 dividido por 2, 2. Resto, 0. Então R é 0. X recebe o valor de Y, no caso, 2. E Y recebe R, que é 0. Agora vai acabar, né? Quando ele subir, não vai executar mais. Então, ficou no X o valor 2. Então, o MDC é o máximo divisor comum de 10 e 6 é o valor 2, de como de fato é. Tranquilo? Isso aí é o fim do algoritmo, né? E aí eu pergunto, que outra solução poderia ser utilizada para calcular o MDC? Imagine que o MDC divide x e y e o resto é igual a 0. Né? Ou seja, o máximo divisor comum é um número que divide x e y, né? E o resto sempre é igual a 0. Por exemplo, como eu disse, qual é o maior número? Números pequenos assim fica até mais simples, né, da gente conseguir. Mas se o número for muito grande, né, fica mais difícil a gente fazer de cabeça. Então, qual é o maior número que eu divido, por exemplo, como eu fiz 15 e 10, em que o resto dá 0? É aquilo que eu vou fazendo. Bem, se eu dividir 15 por 1, dá certo, o resto 0. Se eu dividir 10 por 1, dá certo, o resto 0. Beleza, um tá valendo. E o 2? Não, o 2 não divide 15, né, e o resto dá 0, não. Dá 7, 7, 7, 14, sobra 1, o resto é 1. Divido 10, beleza, em 5 com o resto 0, mas não divido 15. Então vamos para o 3. O 3 divide o 15, já não divide o 10. O 4 não divide nenhum dos dois. O 5, opa, o 5 divide o 15 e divide o 10. Beleza, então o 5 é o máximo até agora. Então se eu for para o 6, para o 7, por 8, por 9 e por 10, eu vou ver que não tem condições. Quando chegar no 10 eu vou parar porque eu não posso dividir um valor maior, né, que vai ficar sobrando. Então, eu encontrei aí de cabeça que é o 5. Como é que eu poderia implementar esse algoritmo de forma diferente? Pensem, implementem de forma descritiva, não precisa ir para um código. Tá? Pensem, implemente, e aí, na aula que a gente tiver síncrona, vamos debater uma nova solução para isso aí. Qual a diferença dessa solução? Tranquilo, pessoal? Então, gente, muito obrigado se você assistiu esse vídeo todinho. Faço com muito carinho para todos vocês. Espero que tenham gostado. E se você é aluno de algum curso meu de programação, em que a gente tem encontros, tente esse exemplo. Se você não é, tente também, cara. Coloca aí um comentário, enfim. Tenta falar comigo por e-mail. Eu posso também bater um papo se você tem interesse em aprender a programar. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe você. Fui!